Olá, meus amigos, minhas amigas, meus digníssimos irmãos e irmãs. Agora no ar, Bodcast 1. O anterior era o... 0, foi o que você me falou, pelo menos eu não sei, cara. Era 0. Eu tô aqui, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, caramba. O que você tá fazendo aqui, hoje você vai tomar uma prensa, meu amigo. Primeiramente, Rangel e o digníssimo, meu venerável particular, Ricardo Barcelos. Muito bem, seu Rangel. Então hoje eu vou tomar prensa, é? Vai. Ah, então venha. O assunto... Que venha el toro, pero em forma de bife, é? Eu acho que não vai estar tão descascada assim nossa laranja. Ah, é? Hoje a gente vai entrar num dos assuntos talvez o mais polêmico, espinhoso da maçonaria, que é mulheres na maçonaria. Tem mulher na maçonaria? Tem mulher na maçonaria? Não. Tem ou não tem? Não sei. Vamos descobrir agora. Vamos falar sobre isso? Vamos. Poxa. Então comecemos falando historicamente. Vamos começar de trás. Ricardo, o que proibiu a mulher de ser maçom até o século XX? Bom, primeiro que tem isso, é uma falácia, tá? Ninguém proibiu ninguém. Não, ninguém proibiu ninguém. A gente tem que esclarecer as coisas. Porque as mulheres estão presentes na maçonaria desde 1893. Olha só. Tá? Foi na França, tá certo? Um venerável mestre chamado Georges Martin, tá certo? Ele se reúne com uma mulher chamada Maria de Morez, tá? E eles formam uma loja chamada Le Droit Humain, que é uma loja mista. Então, Le Droit Humain, a direita humana, é isso? Exatamente. Que coisa E era uma loja mista. Mista. Uma loja mista. Ele era um grão-mestre do Oriente da França e ela era a sua mulher. Ou seja, ele não aguentou a pressão em casa. Não aguentou a pressão de casa, né? E montou uma loja. E aí iniciou a esposa. Olha só. Eita, nós, hein? Essa E explicação semanal das 8 da noite, uma hora explodiu. Tipo assim, né? Peraí, o que você vai fazer lá? Que você sai todo dia, né? Tá bom, tá meu bom, amor, vai lá. Eu te levo. Não, mais do que isso, eu te inicio, minha querida. E aí? E aí nasce com isso, né, vai nascer depois, tá? O Oriente Feminino Francês. Que, na verdade, né, eu particularmente não gosto de loja mista. Tem uma explicação para isso. Mas existem lojas hoje, as tradicionais masculinas, as mistas e as lojas femininas. No Brasil, inclusive, nós temos duas instituições. Nós temos o Oriente Brasileiro Feminino, tá certo? Que é uma instituição maçônica feminina. Regular? Não. Aí é que tá. Nós vamos falar sobre isso e explicar como é que funciona este processo. Porque, na verdade, a gente tem 4 coisas para falarmos quando a gente fala de regularidade, né? Ou de reconhecimento. Então nós temos que falar de legalidade, legitimidade, regularidade e reconhecimento, tá certo? Então existem 4 coisas aí que são importantes e que vão transformar para que nós entendamos como é que funciona a maçonaria, tá? Os orientes femininos, né? E a Confederação Maçônica Feminina também, que é outra vertente aí da maçonaria feminina no Brasil, tá certo? Elas não são reconhecidas regulares perante a maçonaria tradicional. Nem inglesa, nem francesa. Não, exatamente, não são regulares, mas são reconhecidas. Tá. É diferente. Em 1999, tá, a GLUI, a Grande Loja Unida da Inglaterra, ela reconhece que existe maçonaria feminina no mundo. O que ela diz com isso? Ou seja,
ela está dizendo simplesmente, eu não sou cego. Sim. Eu estou vendo que as mulheres estão se reunindo em templos maçônicos, estão trabalhando como maçons. Tá certo? Mas não tem legitimidade perante a maçonaria tradicional. Por quê? Porque a GLUE não tem nenhum tratado, nenhum acordo que concede esta legitimidade às lojas maçônicas femininas. A GLUE, tá certo? O Grande Oriente Francês, ele trata um pouquinho diferente, porque lá funciona a maçonaria e as irmãs são irmãs mesmo, né? E trabalham efetivamente como os maçons homens. Então, hoje a gente poderia dizer que nós temos dois tipos de maçonaria. A maçonaria tradicional masculina, tá certo? E uma maçonaria moderna, mais moderna, que só para nós entendermos, né? A maçonaria tradicional masculina, né, ela nasce como organização com o nascimento da Grande Loja Unida da Inglaterra em 1776, tá certo? Em 1893, cerca de 115 anos depois, aproximadamente, já tinha uma loja feminina na França. Aliás, assim, nós temos que olhar também a questão histórica das coisas, né? A maçonaria inglesa, que é a maçonaria que, no caso do Brasil, é quem dita as regras das instituições maçônicas regulares, legais e reconhecidas como legítimas, né, por parte da Grande Loja Unida da Inglaterra, elas são três, basicamente, tá certo? Então é o Grande Oriente do Brasil, a Comab e a Confederação das Grandes Lojas. Então essas três instituições, né, no caso eu pertenço, por exemplo, à GLESP, né, a GLESP pertence à Confederação das Grandes Lojas. Então ela reúne isso e o Grande Oriente do Brasil, que existe desde 1822, tá certo? Ele tem um acordo e um tratado de reconhecimento, tá certo? E de legitimidade e de regularidade perante a Grande Loja Unida da Inglaterra. Legalmente, ele é um CNPJ como qualquer outro. Então, a legalidade, o que dá, é você ter a documentação. Cada loja maçônica, ela tem um CNPJ, ela tem uma diretoria, ela tem uma estrutura nesse aspecto. Agora, a maçonaria feminina, ela está aí e ela existe. Existe uma falácia, né? Ah, não, maçonaria é coisa só de homem. Bom, como nós acabamos de falar, desde 1893 não é assim. E países como o México, por exemplo, tem uma maçonaria feminina muito forte. Estabelecida, assim, que funciona. Com várias lojas, com operações, né? A Espanha, Portugal, a própria França, que é onde nasceu a maçonaria feminina, hoje é um exemplo para o mundo em termos de estrutura de maçonaria feminina. Porém, todavia, e portanto... Todavia, e assim, eu tenho que me colocar aqui sendo honesto quanto aos meus próprios sentimentos em relação a isso. A explicação é bonita? É bonita. A explicação é boa? É boa. Mas não muda o fato de que você não consegue legalizar uma loja feminina. Não, você consegue legalizar. Porque existem lojas femininas no Brasil com CNPJ aberto, legalmente, elas são instituições. Eu usei elas não palavra têm errada. Legitimidade é que dá o tratado. Tá certo? Então, a legitimidade, o reconhecimento direto, vamos chamar assim, porque indireto já existe desde 1999, é que não acontece ainda. Isso tem uma explicação na história da maçonaria e no conceito de que nós usamos os livros da lei para explicar até isso, tá? As mulheres, logicamente, não o veem assim, porque elas gostariam e entendem que a maçonaria deveria ser mais democrática, talvez,
em acolher. A maçonaria que eu estou dizendo é a maçonaria tradicional masculina, né? Cara, A GLESP, o Grande Oriente do Brasil, né? A Comab, enfim, todas essas. Mas nessa eu não solto a mão delas nessa, assim, porque honestamente, cara, quando a gente pega para falar da estrutura da maçonaria, como a gente falou no episódio anterior, parte fraternal, parte filosófica e a parte de doação, de como é que é o nome? Filantropia. Da filantropia, não cabe aí algo que não possa ser feito, direcionado ou desenvolvido por mulheres. Então, você tem Deixa eu na só parte fazer uma paramaçônica, pergunta. você tem uma atuação das mulheres muito forte, Sim, né? na paramaçonaria a gente tem muita coisa relacionada a elas, até sessões em que elas podem nos visitar. Sessões brancas. Eu não falo sessão branca, pô, eu não falo isso. É o nome, é sessão cara. aberta. É a instituição que você tá, pô, a gente está vivendo aí uma questão toda aí, né, de ideologia de raça então e tudo mais. Está na hora da maçonaria sessão rever aberta. o nome da sessão. Sessão aberta. Este é o termo correto, politicamente correto falando. Sessão aberta, aquela que permite você receber pessoas que não são iniciadas, pessoas que não são membros da maçonaria. É porque existe o seguinte, né? Na maçonaria, a cor branca, que aliás hoje eu tô com a camisa branca, né? O paletó tá aqui, mas a cor branca, ela significa pureza, né? Então, quando você convidava as irmãs, as mulheres, na verdade, né, as cunhadas, né, para participarem de uma sessão, elas eram brancas porque elas trariam a pureza, a beleza para dentro da loja. Foi por isso que foi chamada assim. Tá? Então esse é o motivo, e não tem nenhum cunho racista ou qualquer outra coisa, lógico. Isso é óbvio, né? Mas hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com isso. Não, precisa tomar um certo cuidado, mas você vasilinou. Não, é verdade. não isso é uma sessão aberta. Eu entendo, mas tá. E aí? O que é um landmark que trava, que inviabiliza essa legitimidade? É apenas um landmark que eu sei o quão importante ele é dentro da nossa. Dentro da nossa estrutura. Mas é isso que afasta a legitimidade dessas lojas? É apenas isso? Não, na verdade é o conjunto de leis maçônicos que proíbe, né, você da maçonaria tradicional, estou falando, tá? Da maçonaria tradicional que proíbe a inclusão de lojas femininas ou de lojas mistas, né? Quando em 1893 o Georges Martin fez esse movimento, né, lembra o seguinte, a gente tem que olhar para a história do mundo, né, e aí a gente tem uma guerra de França e Inglaterra. Né? Eterna. A França fica com a Revolução Francesa, que é a parte intelectual e filosófica das grandes revoluções, e a Inglaterra fica com a Revolução Industrial, sim, que é a parte do poder econômico das grandes revoluções. As duas acontecem praticamente simultaneamente no mesmo século. Tá? O motor a vapor de Watson é inventado na Inglaterra e há uma ação ali do movimento contra o absolutismo na França, né, nesse momento. Então nota o seguinte, a gente está falando de países que não são fronteiriços porque tem o Canal da Mancha, mas estão lado a lado, né, dentro disso. Então você tem esse conceito. E aí a maçonaria francesa, num sentido de dar mais vigor até a própria maçonaria e até os próprios ideais maçônicos, né? Quando você tem lá, em 1779, a Revolução Francesa ela traz justamente o primeiro ideal da Revolução Francesa, qual é? Igualdade. Igualdade perante todas as pessoas, independente de sexo, raça ou religião. Igualdade. Esse é o primeiro princípio, né? Depois vem fraternidade, não é? E liberdade, tá certo? Nota que são princípios totalmente maçônicos, até porque os grandes líderes da Revolução Francesa, como Robespierre, Danton e tantos outros, eram maçons. A Revolução Francesa nasceu dentro de uma loja maçônica. E aí, 100 anos depois de nascer
parei. Praticamente 110 anos depois, né, de 1776 para 1893, né, 110, 115 anos depois, a maçonaria francesa, através desse irmão, né, do Martin, ele diz, para aí, não, por que é isso? Por que só homem? Né? Vamos trazer também as mulheres para cá e forma uma loja mista. Tá? Eu, particularmente, tenho uma visão a respeito disso. Né? E falei no episódio anterior que quando a gente fala de maçonaria, a gente tem que falar de sacro ofício, do sacrifício que é feito no Templo de Salomão. E quando a gente lê o livro de Levítico, lá ele dá todas as normas do que pode e o que não pode ser sacrificado no Templo de Salomão. O que pode ser sacrificado no Templo de Salomão bíblico, em Levítico? Machos sem manchas. Ou seja, né, além de não terem casco fendido e todas essas coisas, tal, que tá dentro até da alimentação kosher, né? Mas se a gente olhar para isso lá em Levítico, tá claro, machos e sem manchas. Então, a maçonaria, o que ela faz a adaptação? São homens de bons costumes e livres, tá certo? Dentro deste conceito. Liberdade também é um conceito meio relativo. A gente vai abordar isso lá na frente. Mas então o que ele faz? Já que aquilo que tem que ser morto lá, aquilo que tem que ser oferecido a Deus, tem que ser macho. Por que macho e não fêmea? Na minha cabeça é porque macho é mais descartável que a fêmea. A fêmea gera vida, a fêmea gera o próximo. Exatamente. Tem até um ditado judeu, né, que o seguinte: os filhos de minhas filhas, meus netos são. Os filhos de meus filhos serão ou não. Entende? Tá, entendi. Entende a situação? Isso é um ditado judeu muito forte. Então, a mulher, ela é fonte de vida, efetivamente. Enquanto fonte de vida, ela não deve ser sacrificada. Logicamente que com a identidade de gênero, né, com o feminismo nas ruas, com toda essa modernização. Um detalhe importante, né, as mulheres passaram a votar no Brasil. Sim. Quando? Em 1940 e alguma coisa. Acho que até um pouco depois. E em 1893, na França, já tinha lojas mistas. Então, mas é nesse cerne que a gente precisa... E eu peço desculpas, irmão, você, novamente, é uma fonte viva de conhecimento da maçonaria, mas eu acho que a gente tem que dar 2 passos para trás para criar uma cena para explicar o que era a mulher no momento em que a maçonaria nasceu. Porque, para mim, somente isso justifica a vergonha da gente não poder ter mulheres em lojas. Entender que quando a maçonaria nasceu, a mulher era meio que uma posse do pai dela, que era transmitida para uma posse do marido dela, que ela em geral não estudava, em geral... Então, não trabalhava, era feita os afazeres domésticos e a criação dos filhos e tudo mais. Isso, para mim, não é que justifica, mas de certa maneira isso cria esse espaço em que a gente fala, talvez naquele momento faria sentido, na visão dos fundadores, de não colocá-las. Mas a gente está, como você disse, e o mote do Bodcast é a gente precisa ver a maçonaria respirar novos ares. Numa sociedade com a mulher empoderada, numa sociedade cheia de cargos altíssimos, né, graças a Deus, tomados por mulheres, numa sociedade em que hoje, curiosamente, mais mulheres se formam na faculdade do que homens, e nessa sociedade que entende a igualdade de gênero, parece muito machista. E eu entendo que não é exatamente, tá tudo bem. Mas eu falo isso porque toda vez que alguém me pergunta por que mulher não entra na maçonaria, a primeira coisa que me dá é vontade de pedir desculpa. Entendeu?
Então, a partir dessa introdução do que era a mulher ali na fundação da maçonaria especulativa, na verdade, né? Bom, vamos lá. Primeiro nós temos que olhar a história da maçonaria, né, no seu conceito tradicional, porque que ela era composto só de homens. Nós temos que remontar antes da maçonaria especulativa, Exato. que se dá em 1776 com a GLUI, com o nascimento da GLUI, para voltarmos à maçonaria operativa. Então, a maçonaria operativa, ela era constituída basicamente de trabalhadores braçais e de trabalhadores intelectuais como arquitetos, pedreiros e engenheiros e tudo mais. Remonta historicamente que não haviam mulheres engenheiras. Não havia mulheres arquitetas naquela época, em consequência de todas essas questões que você falou. Sim. Tá certo? Então, se nós olharmos assim, existe uma série de TV muito bacana que é totalmente maçônica, pena que os maçons não assistiram, que chama Pilares da Terra, tá certo? Que é uma cena que tem um conjunto de cenas onde você vai ver aprendizes, companheiros e mestres edificando igrejas e trabalhando na maçonaria operativa. Eu, por exemplo, eu sou um defensor que nós deveríamos resgatar a maçonaria operativa. Não que a gente vá pegar agora e virar todo mundo pedreiro ou arquiteto ou engenheiro, mas a maçonaria operativa no sentido de operarmos efetivamente para a melhoria da sociedade. Né? Então esse é um primeiro ponto. Então, para olharmos de mulher na maçonaria, você tem que olhar para a maçonaria operativa, que é anterior à maçonaria especulativa, que é essa que a gente vive lá. Que na verdade, né, dentro das lojas você faz o quê? Você coloca um avental de pedreiro, né? Porque o traje maçônico, resumidamente, é o avental. Exato. Tá, todo o resto é só invólucro, tá? Mas o avental... O terno é a beleza. É a beleza, mas o avental é o traje maçônico. Então, é que você não pode, dentro de loja, em trabalho qualquer que seja, tirar o avental. Né? De forma nenhuma. Né? Mesmo que você use uma outra vestimenta que não o terno, que existe lá o chamado balandral, né? Você vai estar de avental. Exato. Então, o avental é isso. Mas a maçonaria operativa, ela não tinha mulheres naquela época. Então, isso veio na maçonaria. Por isso que chama maçonaria tradicional. E por isso que o Oriente Francês é tido como maçonaria moderna. Não vamos confundir com rito moderno, tá? Sim. Porque rito é uma outra coisa, tá? Mas uma maçonaria mais evolutiva no sentido de progressista, tá? Porque a maçonaria francesa ela é totalmente progressista, tá? Então ela é totalmente diferente, inclusive, da maçonaria inglesa, né? Que se nós olharmos ali os primeiros grão-mestres da maçonaria inglesa durante quase um século e meio, né? Desde a sua constituição, todos eram membros da realeza inglesa, né? Então, por exemplo, quem é o grão-mestre da GLUI hoje? Né? O rei Charles, tá certo? Né? Eu estou falando assim, a figura institucional. Sim. Então, a cara. A cara. Né? Então ele está lá porque ele representa a realeza inglesa. Né? Mas se você olhar, ele talvez não seja nem estatutariamente, né, nem firmado isso, foi eleito como grão-mestre atualmente, mas ele é efetivamente o grão-mestre, tá certo? Porque ele representa o poder maior dentro da estrutura hierárquica de poder da Inglaterra. Mas voltando, note o seguinte, eu, Ricardo, estou falando agora por mim enquanto homem livre, tá certo? Eu, Ricardo, sou a favor da maçonaria feminina. Totalmente a favor da maçonaria feminina. Sou contra a loja mista. Eu acho que tem que ter loja de mulher e loja de homem. Aí sim a gente vai ter equilíbrio nisso, tá certo? Por quê? Porque, na verdade, existem energias que se trabalham dentro da loja, né? Dentro da egrégora da loja. E aí é um fluxo energético diferente entre homens e mulheres, tá? São complementares, mas são fluxos energéticos diferentes. E você tem que trabalhar isso, porque senão você perde a parte mística da maçonaria, né, no sentido de unirmos sim essas forças na frente para trabalhar em conjunto,
mas no estudo, no foco, dentro da loja tem, na minha opinião, estou falando Sim, Ricardo, separados. Você pode ser você, Ricardo. Posso ser eu, né, neste momento. Será que vocês me permitem? Eu acho que sim. Bom, então é isso, né? A maçonaria, para que você tenha lojas femininas efetivamente operando, trabalhando, reconhecidas, legítimas, regulares, mas separadas. E evitar, né, ações de lojas mistas, né, trabalhos em lojas mistas. Eventos mistos já existem. Né? Todos são. Praticamente. Né? Então, eventos místicos, sim, mas trabalho na maçonaria especulativa, separado. Então, ó, eu vou fazer um pequeno... Eu vou retornar aqui a pequena aula de história do rapaz que ocasionalmente cabulou uma aula ou duas. A gente tem, antes da maçonaria especulativa, a gente tem a maçonaria operativa. A maçonaria operativa dá-se por meio, basicamente, de pessoas que eram livres e de bons costumes. O livre eram pouquíssimas profissões, porque todas as outras profissões eram basicamente servos feudais. Sim. O livre era aquele cara que ia, fazia uma obra e depois saía andando para buscar a sua próxima. Sim. Certo? Esse cara é o cara que, de certa maneira, sem nenhum estudo, digamos, formal de engenharia e arquitetura, fazia prédios que perduram até hoje com 1000 anos de idade e por aí vai. Ou seja, ali existe de fato um conhecimento místico e uma percepção da natureza e as possibilidades dela de uma pessoa que tem um toque divino, realmente. Sim, sim. Portanto, como esses caras eram caras, a maçonaria operativa não teria como ter mulher, porque eram dentro desses acampamentos, durante essas construções, durante essas obras gigantescas e maravilhosas, que se davam as sessões. Tô certo até aí? Sim, aí é que tá. Na maçonaria operativa, não tinham sessões. Não existiam, meio-dia, meia-noite. Não existiam sessões, eram trabalhos, efetivamente. A escola da maçonaria operativa é a escola do aprender fazendo. Sim. Tá? A maçonaria especulativa... Mas não se falava? Não, se falava, né? Se falava no conceito do seguinte, você tinha... Tipo, o mestre passa informações... Então, a estrutura de aprendiz, companheiro e mestre... Imutável. Uhum. Né? Então, primeiro, um mestre, né, que é o arquiteto, que é o cara que faz os planejamentos, que traça as plantas, que seleciona os materiais, que vê tudo isso, é a figura de alguém muito experiente. Sim. Tá certo? O companheiro, por isso chama companheiro, tanto é que na maçonaria tradicional você não fala aprendiz maçom, você fala aprendiz de maçom, companheiro de maçom e mestre maçom. Alguns mais tradicionalistas diriam que só é maçom quem é mestre. Né? Tá. Aprendiz ainda está em processo e companheiro está em processo. Mas a estrutura desse momento assim se dava dessa forma. Então o mestre era o cara que detinha o conhecimento. E aí ele, para executar determinadas tarefas, ele precisava dos companheiros. Os companheiros vinham no segundo degrau dessa escala, né, top-down, vou chamar assim. Né? E esses caras é que colocavam a mão na massa e eram, na verdade, sob a supervisão do mestre, quem educava os aprendizes. Que os aprendizes eram meninos jovens que queriam aprender o ofício de pedreiro. Sim. Né? Por exemplo, né, há uma confusão aí muito importante. O pai de Jesus, José, tá certo? Ele não era carpinteiro. Ele era um artesão livre, ou seja, ele era também pedreiro. Entendi. Tá certo? Ele construía coisas. Sim. Né? Mas, né, biblicamente, alguém traduziu lá, né? Virou marceneiro. E virou marceneiro, carpinteiro. Né? Carpinteiro. Virou carpinteiro, na verdade. Mas, assim, ele era mais do que isso. Tá?
Tá. Então, essa estrutura de educação se dava. Qual era o papel das mulheres dentro dos acampamentos desses obreiros? Servir. Eram companheiras, né? Esposas deles, Sim. e elas trabalhavam com serviços chamados serviços leves. Levar água, fazer comida, limpar. Porque carregar a pedra, Sim. desbastar a pedra, fazer todo o trabalho braçal forte, né, levantar as estruturas e tudo mais, era a responsabilidade dos homens, por uma questão física, sim, inclusive. Natural. Natural. Então, a coisa começa desse jeito. Então, historicamente, a maçonaria operativa, ela vem disso aí. Tá, aí vamos lá. Então, ok. Já entendemos a operativa. Uhum. Vamos para a especulativa. Nesse caminhar em uma sociedade que se dividia basicamente entre plebe, clero e nobres, aparece a figura do burguês, do comerciante, do cara que também era um homem livre. Sim, e tinha o capital, inclusive. E tinha um capital. Esse cara começa a se aproximar dessa turma. E, ao mesmo tempo, a nobreza também se aproxima dessa turma. Tô correto? No caminho aqui? Vamos lá, né? A maçonaria tradicional, ela começa basicamente na estrutura da nobreza. Quando vem a Revolução Industrial e que surge a burguesia, os outros artesãos, né? Então a gente está falando de artesãos agora que são industriais, que produzem roupas, que produzem calçados, que produzem chapéus, exato. E que produzem arreios para cavalos. Que vende comida. E tudo mais. Então essa estrutura comercial, ela passa a ter um outro tipo de poder, que é o poder capital. Exato. Então, neste poder capital, tá, ele começa a ter prestígio perante a sociedade. Sim. Mas ele não tem ainda poder de decisão porque ele não é nobre. E aí que surge a maçonaria como uma solução para isso. Já que nem todo mundo era mais pedreiro, né, os livres não eram só pedreiros, havia outros profissionais, outros tipos de artesão, a maçonaria ele começa nesse processo com esses artesãos a se estruturar de forma especulativa. Até hoje, os símbolos da maçonaria, né, Freemason, né, significa pedreiro livre. Exato, né? exato. Então, assim, historicamente, você vê como é que a história ela vai se remontando e se readequando. Né? Aí ela começa, quando nasce a burguesia começa a querer ter poder de decisão. E aí que surgem as revoluções. Sim. E quando surgem as revoluções, surge a maçonaria como motor das revoluções. Exato, porque ali você tinha o debate, o diálogo entre iguais para na teoria tomar decisões em relação a o que está bom e o que não está na nossa vida. Naquele momento você poderia ser o rei da Inglaterra. Se você estivesse em loja, você era um irmão. Não, e acho que mais do que isso, um passo além, você era um no meio de 20. Então teu voto valia igualzinho o do sapateiro. Exatamente. Né? E aí você começa, no processo dessa maçonaria especulativa, né, você começa a adotar os símbolos dos pedreiros livres, tá? E começa a transformar. Por isso que a operativa era a construção física de templos. Você começa a transformar a lição prática em teoria. Em teoria. E aí agora o templo que você constrói, o templo de Salomão, não é mais um templo de fora, é um templo de dentro. Exato. Né? É algo introspectivo. Né? Então você começa a trabalhar neste processo. Aí já era bom se tivessem pensado nas minas. Mas beleza, a gente sabe, não era o momento. Não, porque havia uma sociedade na época... Hipermachista. Exatamente. Obviamente. Né? Então, agora... E agora? Não. E agora? A gente passou pela operativa, passou pela especulativa. Será que está na hora de uma nova IVA? Libertariva? Pois é, que faça com que essas arestas sejam diminuídas, bicho? Eu acho que a evolução da sociedade vai levar a isso. Primeiro que
50% da sociedade é de mulheres, né? 50% de homens. As mulheres, elas estão tomando uma posição econômica no mundo muito importante. Eu diria o seguinte, o momento da mulher para a maçonaria está da mesma forma que o burguês estava naquela época para a maçonaria. Ou seja, grana. Na iminência de abrir-se para isso. Então, mas não é triste que o propósito, o que fundamenta essa possibilidade é grana? Não só grana, né? Eu acho que hoje o acesso à cultura, à informação, ao conhecimento, né? As mulheres, elas têm demonstrado que elas são muito mais capazes em algumas áreas, principalmente áreas intelectuais, né? Por exemplo, nós temos... Interpessoais. Interpessoais, né? Por exemplo, nós temos assim, se a gente falar de ciência, né? Talvez os grandes nomes da ciência moderna sejam de mulheres. Nós temos uma brasileira que descobriu e mostrou buraco negro o funcionamento. Né? Então, assim, que trabalha na NASA, enfim, tal. Então, você tem hoje mulheres em posições executivas, posições de comando e tal, que são extremamente importantes. Como eu falei, eu acredito em lojas separadas femininas e lojas masculinas e trabalhando em modelos diferentes, inclusive com orientes diferentes. A sociedade hoje, nesse processo de evolução que nós estamos vivendo, né? E aí tem toda uma questão de evolução social que eu acredito que o mundo nunca chegou ao ponto que nós chegamos atualmente, tá? Nem mesmo em sociedades matriarcais da antiguidade, tá? Porque também nós tivemos sociedades matriarcais, muitas, né? Mas o que a gente tem que olhar? Hoje há uma busca e um envolvimento para o equilíbrio da sociedade em termos de acabar com a guerra dos sexos. Porque até então, né, o homem é o patriarcado opressor, né, e a mulher é a que queima sutiãs na rua, feminista e tal, né? E a gente tem que equilibrar isso. Eu sou contrário a esse processo. Eu sou a favor de seres humanos trabalharem em prol da sociedade humana. Yin e Yang, bicho, preto e branco, os dois são simples, necessários e importantíssimos. No momento que a gente tem, no Brasil, né, eu vou até corrigir, eu acho que falei errado, a Convenção Maçônica Feminina e o Oriente Feminino do Brasil, né, você já tem duas instituições que estão se posicionando como instituições maçônicas femininas. Legalmente constituídas, seguem os rituais, os ritos, a forma como é feita na maçonaria tradicional, tá certo? E, de certa maneira, já estão sendo reconhecidas. Alguém já está dizendo, ó, lá é. Tá? Ainda não tem a legitimidade que se dá através dos tratados, mas isso é uma questão de tempo. Isso vai acontecer em algum momento. Então, nós teremos irmãs dentro do processo. Tá? Então, esse é um momento que nós estamos vivendo. E eu vou dizer mais, muito maçom deveria ter vergonha, tá, de, às vezes, pedir para a cunhada fazer o trabalho dele. Isso tá? acontece? Acontece. Que vergonha. Tá? Que vergonha. Tem mulher, tem cunhada que sabe mais de maçonaria do que o próprio irmão, porque ela leu mais livros sobre maçonaria, leu história da maçonaria, leu sobre Cavaleiros Templários, leu sobre Irã Abif, leu sobre Salomão, e o irmão, que se diz o maçom, tá? Desculpa, o maçom sem vergonha, né? Não faz nem o seu trabalho, pede para a mulher fazer o trabalho dele. Tem pior, eu conheço... Você jura isso? Eu juro, tem pior, tem maçom que a filha da escola, a adolescente faz o trabalho dele. Que beleza. Que beleza. Então, olha a seriedade do negócio. E o que eu estou falando aqui é muito sério. Então, é semi-absurdo. Semi-absurdo. Então, assim, ó, tem um discurso, né, todo a favor da maçonaria tradicional, mas na prática não é maçom tradicional. Porque a irmã talvez seja mais valorosa do que ele, porque tem mais conhecimento do que ele. A verdade é que eu acho que tá aí o ponto.
né? Assim, a minha busca, eu trazer... A irmã não, a cunhada, né? Eu falei irmã, mas é cunhada. Ela não foi iniciada, então não posso falar de irmã. Eu trazer esse tema aqui, parte desse pressuposto de que, cara, as mulheres têm uma noção melhor de vida, de família. Cara, as mulheres têm uma noção muito melhor de régua de 24 polegadas do que a gente, bicho. A gente é assim, ó, eu vou sair, vou trabalhar até ficar tonto, vou voltar, vou comer e vou dormir. A mulher, nesse meio tempo, muitas vezes trabalha fora ou não, faz todas as coisas de casa, lida com a família, com o filho, com as situações, e aí você olha e fala, cara, ela é o exemplo daquilo que eu não tô conseguindo aprender lá dentro. Mas você sabe o que é a culpa de toda essa conversa aqui que a gente tá tendo? A culpa? De quem tem um culpado, cara. Quem é? Aquele covarde do Adão. Porque quando Deus chegou para ele e perguntou: comeu fruto, artista? Não, a mulher que me deu. Olha que covarde, que cagão. Entende? E aí, toda uma história da humanidade se baseia em cima deste filho da puta. Você acha sem vergonha desse Adão, do cacete, cara. Então, assim, em vez de ele chegar lá e assumir a porra da bagaça e dizer, fui eu que fiz a merda. Não, cara, você quer ver Davi? Davi pegou lá, matou Urias, pegou a mulher do cara, transou com a mulher do cara, engravidou a mulher do cara e mandou matar o cara pra ficar com a mulher dele. E aí quando o Samuel chegou pra ele e disse, cara, você tá passando por tudo isso porque você foi o culpado. Você pegou a mulher do cara, você matou o cara e ainda você engravidou a mulher do cara. Sabe o que o Davi falou? Fui eu, porra, fui eu mesmo que fiz. A cagada foi minha, eu assumo. E sabe como é que Davi era conhecido? O homem segundo o coração de Deus. E sabe quem era Davi? Quem era Davi? Pai de Salomão, o segundo rei de Israel, que toda a maçonaria está baseada em cima de Salomão. Sim. Tá certo? Então, quando você fala de Davi, você tem que encher a boca para falar de Davi, porque Davi era homem de verdade. Como diriam lá no Nordeste, o cara tinha o saco roxo, velho. O cara chegava e falava, assumia e fazia as coisas. Agora, o porra do Adão, que é o primeiro homem, é um grande de um cagão. Porque aí ele transformou tudo isso que a gente vive nessa situação. Assim, se ele chegasse e dissesse assim, pô, fui eu que a mulher me ofereceu, eu sou um idiota, eu sou um burro, eu comi. A culpa não é dela, a culpa é minha. Toda a história seria diferente. Será? Com certeza absoluta. Toda a história seria... Agora, ele chega, ele faz assim, ele não tem a coragem de assumir a cagada que ele fez, né? Porque só tinha uma regra, só tinha um mandamento. O mandamento é não comerás do fruto do conhecimento. Um único mandamento. Não tinha mais nada. Aí o cara foi lá e descumpriu o mandamento e ainda culpou a mulher. E aí a mulher tem os filhos e sofre no parto, ela carrega a cria durante 9 meses e tudo isso. E o bonito dos machos alfa da história... A gente tem mais que ser sacrificado. Porra, tem que ir pro sacrifício. A gente tem que ir pro sacrifício. Tem que ir lá pro Templo de Salomão e morrer lá no trabalho. É isso. Mulheres do meu Brasil, irmãs, amigas, cunhadas, toda sorte. Isso daqui resolveu tua cabeça? Você tá mais em paz com isso? Eu acho que confundiu mais. Eu acho que confundiu mais, mas deu um horizonte. Com certeza. A gente que acha a maçonaria tão estática acabou de lembrar que a maçonaria teve mudanças gigantescas e que só pode ser essa próxima. E que a gente tem que encabeçar isso daí. A próxima será a maior revolução de todas que a maçonaria já teve. A maçonaria deixará de ser feita por homens para se transformar numa instituição da raça humana, do ser humano como um todo. Essa é a maçonaria do futuro. A maçonaria feita por homens e mulheres que trabalham pelo bem da raça humana e do ecossistema e da ecologia e de todas as outras coisas que tem. Essa é a próxima revolução. Pena que os velhinhos não estão preparados para este momento. Me parece que os velhinhos têm horror a isso. Pois é, mas é problema deles, né? Porque eles não... Que é o day out deles, né? Não, pois mas aí é que tá, né, cara? Esses velhinhos aí parece que nasceram de chocadeira. Para aí, cara. Eu, Ricardo, nasci de uma mãe. Eu tive uma avó.
Eu tive uma família de várias mulheres importantes, minhas tias, né, que foram importantes. Eu passei por professoras da minha educação. A minha educação infantil não foi feita por um homem. Eu não tinha professor quando eu tinha 8 anos de idade. Eu tinha uma mulher que me educou, me mostrou o caminho, me ensinou a ler. Tá certo? Então, depois, até hoje, quando você vai para uma faculdade, você vai ver que metade dos professores, talvez 70%, seja de mulheres. Sim. Porque as mulheres têm a vocação e o dom de ensinar. Como é que uma escola de vida pode proibir mulheres? É impossível. Isso não passa na minha cabeça, cara. Imagina, eu acho que seria tempo recorde das coisas. O conhecimento transbordaria de maneiras inimagináveis. E eu acho que aqui, meu querido ouvinte, meu querido telespectador, fica um mote para o que a gente pode chamar do Bodyscast 2, que é o 3, mas é o 2. Como será a maçonaria do futuro? É tudo especulativo? É tudo especulativo. Mas a gente entende que estamos em um processo. A sociedade, o mundo vive em processos. E neste momento, o nosso planeta, ele está saindo da expiação e provas para ser um planeta de regeneração. E não se pode regenerar se nós não tivermos solo fértil. E o que é o solo fértil? O útero da mulher. É lá que fertiliza-se a vida. Então, esse é o processo. Se nós queremos efetivamente um planeta de regeneração, nós temos que parar com essas babaquices, com essas idiotices, e na verdade é o seguinte, né, temos que expurgar o Adão, tá certo? Esse Adãozinho que fica lá e que coloca a culpa nos outros. Então, meus amigos, segue esse é o nosso próximo programa, Maçonaria do Futuro. Eu gostaria novamente de agradecer a todos vocês que ficaram aqui e entraram na nossa onda de sair um pouco do cotidiano esmagador que cada um tem na sua vida para entrar num estado de flow e conversar. Bom isso, né? Espero vocês na próxima. Curtam, compartilhem. Só uma coisa, eu vou ter que trazer o turbante para fazer isso, a bola de cristal? O que eu vou precisar para fazer? Falar Cartas. Cartas? Cartas. Tarô? Não. Tarô cigano. Ou a gente vai jogar truco? Tarô cigano. Ou vamos jogar um truco? Não sei. Vamos lá ver isso aí. Curtem, compartilhem e... Esqueci. Curtem, compartilhem e... Dê o seu like, curta e compartilhe. Isso. Dê o seu like, curta, compartilhe. Novamente, aqui é Rangel, esse é Ricardo Barcelos e nós somos o Bodyscast. Até a próxima.